Hi everybody and welcome back. Sejam muito bem-vindos, sétimo ano, à nossa aula de hoje, que é o Mudlet 14, Exploring the Nature. Então, sétimo ano, vamos continuar os nossos estudos pelo grupo 5, the group 5, and or about the chapter 5, tudo sobre o capítulo 5. Na aula da semana passada, eu já tinha conversado com vocês sobre a parte de geografia que talvez a gente precisaria ter que repetir durante o nosso ano. Chegou o momento. Peço desculpas a quem conhecia a Tia Thalita, mas eu não suporto mais geografia. Uma coisa que a gente conversou ano passado, né, gente? O tempo todo. Então, gente, a gente vai dar continuidade aos estudos do Chapter 5. Então a gente já viu Module 13 semana passada, Module 14 essa semana e o Module 15 na semana que vem. Então, antes de qualquer coisa, eu quero dar um aviso e a gente vai dar uma olhadinha no nosso mapa mental. Nossos avisos, então, eles estão aqui. Todas as quartas-feiras nós temos 2 encontros marcados. O primeiro encontro deles é a aula Zoom, que acontece às 8 horas da manhã, every Wednesday, todas as quartas-feiras, e a gente faz as correções das atividades dos módulos anteriores. Enquanto que, depois das nossas aulas via Zoom, vocês têm aqui no YouTube as nossas aulas normais com o assunto da semana, que é o tema de hoje. Então, provavelmente hoje vocês já corrigiram a atividade do Module 13 comigo no Zoom, e agora vocês vão assistir essa aula do Module 14, o 14. Então, vamos dar uma olhadinha, gente. O que foi que a gente já viu, o que foi que a gente já vai ver hoje e o que foi que a gente já vai ver no módulo 15. Do que a gente já viu, nós já conversamos um pouquinho sobre Countables and Uncountable Nouns. Então a gente já falou um pouquinho de substantivos contáveis e incontáveis, countable and uncountable nouns. Nós também conversamos na aula da semana passada sobre os quantifiers, então os quantificadores. Nós já falamos de a lot of, much, many, some e any. Nós conversamos sobre a utilização de cada um deles, quais são os tipos de frase que eles são utilizados, se é afirmativo, se é negativo, se é interrogative, em qual é o tipo de frase que a gente vai utilizar cada um deles. E essa semana nós estamos responsáveis para falar um pouquinho sobre nature, natureza. Por isso a volta à geography, a geografia, gente. Porque hoje a gente vai conversar sobre nature e nós vamos falar também sobre um outro ponto que está na mesma altura do nature, que é o comparative of superiority. É uma parte gramatical onde a gente vai falar um pouquinho sobre o comparativo de superioridade. Só que quem foi meu aluno ano passado no sexto ano já viu esse assunto comigo. A gente vai reforçar, relembrar, fazer uma revisão e fazer uns novos exercícios sobre esse tema. É igualzinho do ano passado, gente. Porque no ano passado a gente viu esse tema bem rapidinho também e esse ano a gente vai reforçar o conteúdo. É exatamente a mesma coisa que a gente vai fazer com o superlative. O superlative, ele vai ser do módulo da semana que vem, o módulo 15, e a gente vai falar no próximo módulo sobre wonders around the world, as maravilhas ao redor do mundo, e o superlative, o superlativo. Sempre lembrando o seguinte, galera, a gente já viu ano passado e a gente vai retornar esse conteúdo para fixar melhor, para a gente poder tirar dúvidas que ficaram no ano passado, todo esse processo, belezinha? Então, let's go, let's start, vamos começar? Logo no início do nosso Module 14, everybody please open your book, page number, let me see, 1 minute. Okay, 93. 93. Everybody please open your book, page number 93. Na page number 93, nós vamos começar a fazer algumas questions
sobre o Moodle. Então, para a gente começar a entender o que a gente vai estudar no Moodle 14, durante todo o módulo 14. The title of them, o título dele é Exploring the Nature, explorando toda a natureza. Então, nós temos 4 questions to answer, 4 questões para a gente poder responder. The first one, where would you rather go? To the mountains or to the beach? Why? E aqui nós temos um ponto gramatical bem interessante para a gente conversar. Estão vendo esse verbo rather ou rather? O rather, ele tem o mesmo significado e o mesmo sentido do verbo prefer, que é preferir. Então, para onde você prefere ir? To the mountains ou to the beach? I prefer the mountains. And you? Why? Então, nós temos aqui o pronome interrogativo. Why? Por quê? Second question, segunda questão. Have you ever been camping? Have you ever? E aqui eu quero apresentar para vocês um dos pontos onde vai ser muito importante no ano que vem. Muito, 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 muito importante. E aqui a gente já está observando algumas estruturas gramaticais que vão ser estudadas muito mais a fundo no ano que vem. Mas eu quero mostrar para vocês já de agora para vocês identificarem. Todas as vezes que vier uma pergunta com essa estrutura, have you ever? Ela significa, ela tem o sentido de alguma vez na tua vida, do momento que você nasceu até hoje, você fez aquilo que eu estou te perguntando. E o que que é? É being camping, estar acampando. Yes or no? No? Ok. But if yes, se você já fez isso, where? Onde foi? Where? Ok. Why is it important to preserve our nature reserves? Por que é tão importante a gente preserve our nature research? Why? And the last question, e a última pergunta. What do you do to protect the environment? What do you do? What do you do? O que você faz to protect the environment? E nós temos uma outra palavrinha muito importante, gente. Environment. Essa palavra que enrola na boca. Environment. Significa meio ambiente. Então, o que a gente está fazendo para protect the environment? Logo abaixo das perguntas, nós temos essa região, que muito provavelmente é uma região que não existe, porque tem muita coisa aqui, enfim, não está interligada, mas ela possui vários pontos muito específicos de geografia. É um ponto muito específico de pontos geográficos, onde a gente pode estar conversando e descobrindo the names in English, os nomes em inglês. Então eu quero apresentar para vocês, de toda maneira, cada um deles. Vamos lá. The first one. Eu vou começar pelos mais fáceis, beleza? Vamos começar pelos mais facinhos. Então vamos lá. The first one is that. É um pedaço de terra rodeado por água. In English, we call that the island. The island. Right here. Right here. The island. Ok? This is the island. O próximo. Montão de água que fica perto da parte arenosa. Essa parte, gente, nós vamos chamar de ocean. Ok? The ocean. Right here. It's the ocean. The ocean. Ok? É a parte de água bastante, onde vai circular também a island e uma parte toda cheia de sand, de areia. Essa parte do encontro de uma parte, de um local arenoso
com o ocean, nós vamos chamar de beach. Very good. That's right. Right here. Ok. The beach. Ok. Então, opa. Tio, você tá ficando doido? Você não falou que era aqui? Falei mesmo, gente. Desculpa aí. Deixa eu colocar aqui. The beach. And right here, nós temos uma região totalmente cheia de areia, uma região 100% desértica, onde em inglês we call that desert. 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 Ok? Let's continue. Vamos continuar. A parte montanhosa, onde ela é constituída de vários desses elementos que eu vou falar agora, é chamada de mountain. Esse elemento ele é chamado de mountain. Parece bastante com a palavra em português, só que a sua ortografia é totalmente diferente, ou então muita parte bastante diferente. Então, pay attention, cuidado. Vamos continuar, gente. Nós temos outros dois pontos que eu quero apresentar para vocês. Essa parte de planície, e ela fica dentro de uma parte florestal. A palavra floresta em inglês ela causa um pouco de complicação na fala, principalmente para nativo brasileiro, por um ponto específico, não é todo mundo. Mas em português a palavra é floresta. Então nós temos o F-L-O, floresta. Mas em inglês a palavra parece muito e não tem esse L. É o forest. Forest. Se você coloca o L, ela muda totalmente o significado. Então toma bastante cuidado com isso. Forest. Então a parte de floresta é a parte forest. Ok? The here and the hill. Toda essa parte de montanha, de planície que nós temos próxima da montanha, até mesmo próxima desse local desértico que nós temos aqui, ele é chamado de hill. O H com som de R, viu, gente? Hill. E o rio, que é o que a gente conhece como rio, que é essa parte de água, ela é chamada em inglês de river. River. River, ok? Sempre levando em consideração que o river ele é menorzinho, então ele vai correndo e ele necessariamente tem que tocar o ocean. Então qual é a parte de water que está tocando o ocean? É essa parte daqui. Então nós vamos colocar o river right here. Ok. As partes que não tocam diretamente o rio, o the ocean, se formam para ligar-se ao river, nós em inglês chamamos de lake, ok? Que em português pode ser chamado de lago também, não tem problema. The lake. Nesse local a gente pode ver uma queda de água. Uma queda de água formando essa estrutura geográfica chamada de cachoeira. Very good. In English, waterfall. E é a junção de duas palavrinhas, gente. Water, que é água, and fall, que é queda. Então, cachoeira é a queda de água. The waterfall. Finalizando, nós temos o vulcão, onde in English we call it volcano. Volcano. Ok? Let's repeat with me the letters. Vamos repetir, gente, cada uma dessas letras que formam words. Come on. Mountain, mountain, mountain. Forest, forest, forest. Hill, hill. Desert, desert. Beach, ocean, ocean. Island, island. River, river.
lake, lake. Waterfall, waterfall. Volcano, volcano. That's right. Vocês podem agora estar pausando o vídeo e completando as lacunas que tem no livro de vocês, ok? Com essas palavras que estão aí no quadro com a gente. Quem já finalizou, pode vir para a parte de conversation. Nessa parte de conversation, ela acontece nas duas páginas que a gente vai dar uma olhadinha agora, que é a página 93 e 94, 93 e 94. Então, let's see about it. Vamos falar um pouquinho e vamos ver um pouquinho dessa conversation. Essa conversation acontece entre duas pessoas, the Bill and Dad. Então, o Dad é o pai do Bill e o Bill provavelmente é uma criança. Eu vou ler com vocês todo esse texto e eu gostaria de bastante atenção nele, ok? Porque ele vai encontrar o comparativo, algumas palavras que estão naquela imagem anterior sobre os pontos geográficos e estruturas geográficas, e a gente vai conversar bastante sobre isso e ver como na prática podemos utilizar o comparativo de superioridade, the comparative of superiority. Vamos começar? Let's start. The geography quiz. Bill. Dad, can you help me with my homework? I have geography homework for tomorrow. Your dad. Sure. I was good at geography when I was a student. What do you have to do? Bill. I have a geography quiz. Dad. Okay, ask me the questions. Let me see how much I remember. Bill. Which river is longer, the Nile or the Amazon? Oh, that's easy. The Nile is longer than the Amazon. Next question. Which waterfall is higher, Niagara Falls or Angel Falls? I think it's Angel Falls in Venezuela. Bill. Okay, one more. Which ocean is deeper? The Atlantic Ocean or the Pacific Ocean? That. I remember that. It's the Pacific Ocean. Bill. This is the last one. Which island is bigger? Greenland or Great Britain? That's a difficult question. I don't remember. Just a minute. Let's Google for the information. Bill, do you need my cell phone, Dad? Dad, no. I have mine here. Here's the answer. Greenland is bigger than Great Britain. Thanks a million, Dad. You are welcome, my dear. I'm happy to have helped you. Nessa quiz, nesse conversation, nós temos então o pai e o Bill conversando sobre alguns tópicos de geografia. O oceano mais fundo, a catarata mais alta, o tipo de cachoeira mais alta, quais são as ilhas maiores, e nós também falamos um pouquinho do rio mais longo. Observem essas palavras: mais longo, mais alto, maior, mais fundo. Tudo isso são comparative. Nós estamos comparando dois elementos. Sempre dois elementos. Se for mais de dois elementos, a gente já vai utilizar outra forma verbal, que é o superlativo. Por enquanto, vamos falar do comparativo. São sempre dois elementos, ou duas pessoas, ou duas coisas, enfim, dois elementos em geral. E olha só a explicação que o nosso livro ele entrega pra gente. Let's have attention, please. The comparative of superiority is used to compare
Difference between two things or people. Então, são sempre dois elementos. Primeiro exemplo. Ocean are bigger than lakes. Os oceanos são bigger than lakes. Próximo. Lakes are smaller than oceans. Então, os lakes, os lagos, são smaller, são menores do que o oceano. Nós temos algumas regrinhas básicas para poder se fazer o comparativo. Quais são elas? A primeira delas eu até comentei com vocês no ano passado, e quem não estava comigo no ano passado vai notar hoje. Primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir o tamanho e o tipo de adjetivo que nós vamos utilizar para comparar. Não é verbo que a gente vai falar hoje, porque geralmente para comparação nós vamos utilizar o verbo to be. Então tá tranquilo, tá fácil. Geralmente aparece o is ou am, que são de singulares, já que é um elemento comparando com o outro, ok? Super tranquilinho. O problema agora é o adjective, é o adjetivo. E por que o adjetivo? Porque vai depender muito da estrutura ortográfica dele para a gente poder fazer uma comparação. Que tipo de estrutura? Eu vou apresentar então as regras para vocês. The rules. The first rule. One syllable adjective add ear. Então, quando o adjetivo ele tiver apenas uma sílaba, você vai adicionar o ER. Eu costumo chamar isso de regra geral. Você olhou o comparativo, ele tem uma sílaba só, beleza, joga o ER no final. Exemplo. Cheap and cold. Na sua forma comparativa, o cheap ele vai ficar cheaper, que significa mais barato, e o cold vai ficar colder, mais frio. Outro tipo de regra que eu costumo chamar de regra do é o seguinte: one syllable adjectives ending in e, add or. Então, quando o teu adjetivo ele é de pequeno, tem uma sílaba só, ou então duas sílabas, depende, e ele termina com a letra E, você só precisa acrescentar o R. Então, por exemplo, nice, legal, ele fica nicer, mais bacana, mais legal. Strange, estranho, fica stranger. Então você só acrescenta a letra R e finalizamos essa história aí de comparativo. Próxima, gente, chamado de regra do CVC. One syllable adjective ending in consonant, vowel and consonant. O que a gente faz no CVC? Duplica a última consoante. Então, por exemplo, hot termina com a última consoante dele. É o T, letter T, and big, the last consonant is the G. So, we double the consonant and add the ER. Então, a gente vai dobrar a última consoante e acrescentar o ER. Hot fica hotter. Dobramos o T e colocamos a R. E o big vira bigger. Então, você dobra a letra G e acrescenta o ER. Essa é a terceira regra. A próxima é chamada de regra do Y. Como é isso? Two syllables adjective ending in Y. Remove the Y and add I e R. Então, quando o nosso adjetivo ele termina com o Y, o que você vai fazer? Você vai trocar o Y pela letra I, ou então joga fora o Y e coloca direto o IER. Funny é engraçado. Na sua forma comparativa fica funnier, que é mais engraçado ainda. E dirt fica dirtier. Dirt, gente, é sujo. É o adjetivo sujo. Fica mais sujo ainda. Então, dirtier. Próxima. Two or more syllables adjective. Então, para adjetivos longos, que possuem duas sílabas ou mais, nós vamos colocar o more. Então, a gente não mexe no adjetivo. Ele fica igual ele sempre foi. Nós vamos acrescentar antes dele o more. Então, beautiful, que é lindo, bonito.
ele fica more beautiful, mais bonito. E interesting, interessante, nós colocamos o more, fica more interesting, mais interessante. Nós temos algumas exceções, eles são chamados de irregular comparative, principalmente good and bad, porque a gente já ouviu em português que não existe mais bom e nem mais ruim. Existe o melhor e existe o pior. In English too, em inglês também. Não existe goodier nem badier. Não existe. Nós vamos colocar o good na sua forma comparativa vira better e o bad na sua forma comparativa vira worse. Então, good se transforma em better, bad se transforma em worse. Ok? Isso já nos leva direto para as activity, page number 102 and 103. Lá na page number 102, nós temos a first question, primeira questão. Choose the correct word according to description. Então você vai escolher a palavra correta para cada descrição. Vamos ver a descrição da letra A. This is a very dry, seco, and sandy place. Sandy vem de sand, que significa arenoso. It doesn't rain much here. Não chove muito aqui. There aren't many plants here. Também não tem lá muitas plants, except cactuses. Exceto cactuses. Que tipo de local é esse? Waterfall, canyon, desert, island ou volcano? Acertou quem disse que era o desert. Very good. Vamos para a letra B? This is a large area of salt water between continents. Então é uma large area, é uma área larga of salty water, de água salgada, between continents, entre continentes. Que área seria essa? O que vocês acham que é? Letra A, lake. Letter B, ocean. Letter C, river. Letter D, waterfall. Letter E, island. Acertou quem colocou a letter B, ocean. Então uma área salgada de água, uma área de água salgada. Fica melhor em inglês, gente. Large area of salt water. Muito melhor. Between continents, entre vários continentes. Quem que fica entre os continentes? O ocean. Letter C. It is a mountain that has a hole. Então é um tipo de mountain que tem um hole, que é buraco. From where extremely hot lava. Então, aonde lava muito quente. Extremely hot. Sometimes come out. De vez em quando sai. É um hill. Letter B, waterfall. Letter C, desert. Letter D, volcano. Ou letter E, beach. Acertou quem escolheu? Letter D, volcano. Very good. E a última, letter D. Water falls down this place from a high altitude. Então, a water, água, fall, cai, fall down, ela cai, this place for a high altitude. Então você tem uma altura muito alta e a água fall down. Que lugar é esse? Waterfall, lake, mountain, volcano or hill? Acertou quem disse? Waterfall. Very good. Segunda questão. Essa segunda questão eu quero que vocês prestem bastante atenção nela, porque nós vamos utilizar uma coisa que a gente já tinha visto antes e que nessa aula de hoje ela não foi dita, mas a gente já estudou sobre esse conteúdo. Attention!
Look at Edwin's painting. Então a gente vai olhar para as pinturas do Edwin. Frederick Edwin. E aí o que a pergunta é feita para ser respondida? What is there in each painting? O que existe em cada uma dessas duas pinturas? Aqui tem uma, na próxima página tem a outra. Use dare to be in the simple present. Então você vai utilizar o verbo dare mais o to be no simple present. Então eu vou dar um exemplo para vocês nessa pintura. Nessa pintura do Edwin, nós temos uma montanha. Então como é que a gente vai escrever? There is a mountain in the picture. Então existe uma montanha na pintura. E detalhe, gente. There to be. Então se for singular, você utiliza o is. Se for plural, você vai utilizar o are. Por quê? Porque ele está te pedindo no simple present. Ok? O restante vocês fazem e a gente vai corrigir na nossa aula Zoom. A próxima figura também é a mesma coisa. Você vai utilizar o there to be e descrever o que você está vendo nessa figura, ok? A terceira questão, ela pede para a gente fazer o seguinte. Write the comparative form of the adjective. Aqui nós temos alguns adjetivos e vocês vão escrever ele na sua forma comparativa. Eu vou fazer a letra A e a letra B, explicando direitinho cada uma delas, e vou corrigir o restante lá na aula Zoom. Então, letra A, noisy. Ela termina com Y, com a letra Y, Y. O que a gente faz quando isso acontece? A regra pede para que a gente desapareça com o Y, troque esse Y pelo I e coloque o R. Então, noisy, que significa barulhento. Quando você coloca na sua forma comparativa, ele vai ficar noisier, mais barulhento ainda. Próximo, bad, letter B, bad. Bad, gente, ele é um CVC. Então, ele é consoante, vogal, consoante. Teoricamente falando, ficaria better. Mas isso não existe. Porque o bad, ele é irregular. Não existe mais ruim. Existe pior. Então, nós vamos utilizar worse. Ok? O bad, ele vira worse. Ele é irregular. Então, por isso que ele muda bastante da sua forma. Para vocês ficam comfortable, fat and safe. Ok? Quarta questão. Complete the sentence using the adjective in the comparative form. O que eu quero que vocês notem agora? Que tem um pontinho que aquela parte da gramática não disse para vocês, que é essa parte já de utilização em frases. Olha só, nós temos aqui, eu também vou fazer a letra A e a letra B com vocês, o restante a gente deixa para aula azul. Na letra A diz o seguinte, beaches are, então as praias são, crowded e mountain. Crowded é o adjetivo lotado. Então, são mais lotadas, né? São bem lotadas do que as montanhas. Como é que a gente vai escrever isso, gente? Atenção. Nós já temos o verbo to be, que vai começar a comparação, então tá certinho. Em todos eles possuem, então tá 100%. Não precisa se preocupar com o verbo to be. Mas agora a gente precisa ver o adjetivo, que é crowded. Então a gente vai ver. Vai colocar o crowded aqui e ele termina com E, com D, normal. Então ele vai fazer parte de qual das regras? Crowded. Como ele começa com crowded, não crowded, como a palavra, a pronúncia dele, a sílaba tônica fica no crowded. Na primeira parte, ele é um paroxítono, ele não vai ser acrescentado ER, gente, não pode, senão mudaria a estrutura da palavra. Por isso, nós vamos iniciar ele com more. Então, para a sua forma comparativa, nós vamos utilizar more crowded, mais lotada. E falta um último ponto que não foi apresentado para vocês antes, que é um conectivo de comparação. É o than. O than, ele significa do que. Então, as praias, elas são mais lotadas do que a montanha, as montanhas.
Então, por isso que nós precisamos, quando utilizamos já na aplicação da frase, nós temos sempre que lembrar que existe o than. Ele precisa ser colocado, ele é obrigatório para todo mundo. Independente se é more, se é CVC, se é e, se é regra geral, independente, ele precisa estar aí. Vamos aqui na letra B. Rivers are, os rios são, e lakes, o adjetivo utilizado é long. Então os rios eles são mais longos do que os lakes, do que os lagos. Como é que a gente faz isso? Começamos com long, ele tem uma sílaba só, e não termina com CVC nada, ele vai fazer parte da regra geral, que é acrescentar o ER. Então longer. Não se esqueçam que a gente tem que agora finalizar com than. Então, longer than lakes, ok? Façam a letra C, a letra D e a letra E. Belezinha? Quero corrigir com vocês na nossa próxima aula. Quinta questão, provavelmente uma das mais complicadinhas que a gente vai ter. Look at the chart and compare Brazil and Canada. Então você vai olhar para o chart, que é esse quadro comparativo, e vai fazer uma comparação entre o Brasil e o Canadá, utilizando os adjetivos que estão no box. Que box, gente? Esse aqui de cima. Quais são esses adjetivos? Big, grande. Cold, frio. Crowded, lotado, então uma população grande. Dangerous, perigoso. Hot, quente. Small, pequeno. Na letra A e na letra B, vocês vão colocar duas frases diferentes. E essas frases, elas são contrastantes entre si. Elas são adversativas. Então, se, por exemplo, eu vou fazer a letra A só. Olha aqui. Quais tipos de adjetivos são contrastantes? Vamos pensar um pouquinho. Nós temos big, que é grande, e nós temos small, que é pequeno. Então, eles são contrastantes, ele tem ideias diferentes e falam mais ou menos da mesma coisa, que é tamanho. Só que um é grande e o outro é pequeno. Então, a gente vai fazer frases do seguinte tipo. Vamos dar uma olhadinha na surface area, weather and winter, population and mother rate. Então, olha só, surface area significa área superficial. Então, a extensão territorial daquele local. O Brasil ele tem 8,515,717 kilometers quadrados, or to cube. E o Canadá tem 9,984,670 kilometers to cube. Então, quilômetros quadrados. Quem é o maior em área? É o Canadá. Então, como a gente vai fazer essa frase? Canada is. Verbo to be aí. E nós vamos utilizar maior. Vamos utilizar o big como o nosso adjetivo de comparação. Big, ele é CVC, por isso, no comparativo, ele ganha um G a mais. Bigger. Então, Canada is bigger than, nunca se esqueçam do than, Brazil. E o contrário também acontece, só que no lugar de bigger nós vamos usar o small como adjetivo de comparação. Como ficaria isso? Brazil is smaller, menor, smaller, é só acrescentar o R, than Canada. Porque são ideias contrastantes, eles ficam na mesma linha. Na letra B também são adjetivos contrastantes. Nós ainda temos o cold, frio, crowded, população, lotado, dangerous, perigoso, hot, quente. Aqueles que tiverem ideias contrastantes, coloque aqui na letra B. A letra C e a letra D são os outros dois adjetivos. A gente também vai corrigir isso tudo lá na aula Zoom. Vou utilizar até o meu quadro para a gente poder fazer isso junto. Homework fica page number 104. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje.
não se esqueçam de me mandar essas atividades. Eu preciso ter controle de quem tá fazendo e quem não tá fazendo, gente, beleza? Um beijo pra vocês. Até a próxima aula, hein? Bye, bye!